Eu acredito que o movimento ele vai muito além da estética. Por vezes ele é pela saúde mental, ele é por outras metas, por um desafio pessoal, mas tantas vezes o que nos paralisa não é só o cansaço físico, são as crenças, são os medos, o tipo de comparação com o qual a gente está fazendo com uma ideia irreal do que é a vida. A gente fala muito sobre coragem, mas pouco sobre a coragem de se ouvir, do se escutar, do presenciar os seus limites, que por vezes é tão desconfortável. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no episódio, sobre o quanto o movimento também pode ser uma grande via de acesso para o autoconhecimento. Minha convidada de hoje é a Natália Torezan. Chique demais. CEO do NTT e do método NTT, que acredita que o movimento ele é uma forma de reconexão entre corpo, mente e coragem. Nath, seja muito bem-vinda. Obrigada. Meu bem, pra gente começar, conta mais sobre quem é você. Quem sou eu? Sim. Eu acredito que eu ainda tô em constante descoberta de quem sou eu, mas com certeza sou uma grande fã do movimento. Então eu vim pensando o que eu ia falar aqui, como que eu ia pontuar cada coisinha, e eu acredito realmente que tudo o que eu sou é movimento, até os movimentos errados, sabe? Me levaram para algum lugar. Então, é movimento, hiperatividade também. Que também gera movimento. Que também gera movimento. É tentar equilibrar ali os pilares mais importantes para mim, com certeza a minha família, o espiritual, e acho que principalmente hoje eu sou a pessoa que não quero nunca mais me perder. Quando você diz até sobre esse lugar da reconexão, sobre corpo, mente, coragem, a coragem entra também nisso, porque se não se perder é um ato de coragem. É um também. ato de coragem. Coragem, ela é uma palavra meio esquisita pra mim, porque eu sempre fui a do vamos e no caminho a gente ajeita. Eu nunca não tive coragem, acho, sabe? Sim. Se é que coragem é isso. Então, acho que isso já tá mais embutido dentro de mim. E mesmo quando alguma coisa acontece que eu falo, meu Deus do céu, olha isso, eu vou lá e tento resgatar. Então, acho que é a coragem de continuar em movimento mesmo, sabe? Sim. De não paralisar. Acho que até o significado da palavra coragem, né? Tem uma parte que diz muito sobre coração. Porque quando a gente pensa sobre coragem, parece só a ação. O Sim. poder da ação, do bora ir no caminho, a gente faz as coisas acontecerem. Mas tem muito de coração nisso. E quando eu vejo você, eu penso muito nisso. Eu vejo você como uma mulher de muito coração, né? Sim. E aí, esse ponto com a educação física. Como que foi esse encontro na sua vida? Foi, na verdade, assim, o esporte, ele sempre esteve na minha vida. Mas não o esporte como todo mundo fala, de eu era boa em vôlei, em tênis, não, muito pelo contrário. Eu não gostava das aulas de educação física, fugia da bola, sabe? Mas eu sempre dancei. Então, a dança, eu sempre falo que a dança, ela me resgatou em muitos pontos. As minhas melhores amigas são até hoje as amigas da dança. Eu comecei a dançar com 4 anos. Então, a gente competia, a gente passava... Eu passei a minha infância e a minha adolescência, assim, dentro da escola de dança. Que, coincidentemente, é onde é o NT2 hoje. Então, assim, esse reencontro também ao longo do tempo, né? E aí, eu já dava aula, super ajudava o pessoal lá na academia de dança. Era ajudante de uma, da outra e tal. E resolvi fazer educação física porque eu queria, por causa da dança. Eu não sei nem o que eu queria, sabe? Porque ser profissional eu sabia que eu não ia ser, entendeu? Mas era o que fazia sentido. E aí eu comecei a faculdade e eu ainda continuei, acho que 1 ano trabalhando ali só com dança. Mas começou, quero ganhar mais, quero outra coisa. E aí veio o boom da Zumba. Tá, aqui. Não sei se você lembra. E assim, a Zumba, vou retomando a palavra do movimento, assim, acho que foi um movimento em massa, né, que gerou. E aí eu embarquei mais uma vez nessa da Zumba. E nesse momento eu abri minha mente pra ir pra outros lugares. Então minha primeira aluna de personal da vida veio de uma aula de Zumba, Legal. sabe? Então assim foi. E aí foi acontecendo
que acho que pra chegar no ponto do NTT mesmo, conforme minha cartela de cliente de personal foi aumentando, eu fui parando de dar todas as outras aulas. Então a primeira coisa que saiu foi a dança, depois foi o jump, depois foi a zumba. A zumba foi bem, assim, marcante na minha vida, até eu dar apenas personal. Só que assim, era uma vida que eu sabia que eu não ia conseguir levar por muito tempo. Era aula das 6 da manhã, às 9 da noite, entra numa academia, sai na outra, entra em uma, sai na outra. Gente, eu fiz cada... E lugares, imagino, diferentes da cidade, trânsito, chuva... Eu fiz cada loucura. Sabe o que eu fazia? Nessa academia do meu pai, eu tinha... Pelo amor de Deus, perdoa, pai, mas agora eu vou contar. Eu dava 2 aulas seguidas lá, tipo, jump e zumba. E aí, não tinha muito, a gente não tinha muito acesso a... Imagina, isso aqui não tinha, me sentindo uma idosa falando isso, mas a gente não tinha relógio que marcava e nem tinha costume de, tipo, ficar levando o celular em tantas coisas. Então, aonde eu marcava o tempo da aula era num relógio na parede. E tinha que torcer pra ele estar certo, né? Então, pra seguir. Aí o que eu fazia? Eu peguei esse relógio da parede, coloquei... Que era o que todo mundo se organizava por ele, né? Eu peguei ele e eu coloquei ele, eu adiantei ele 10 minutos. 5 minutos. Mudei 5, sei lá. Era 5 para 7, eu coloquei 7. Sim. Certo? Consequentemente, eu terminava a aula 5 minutos antes. Certo? Porque eu tinha 10 minutos para chegar do Parque da Represa até o Eloy. Sim. Pegar a Dom Gabriel, a pista mais caótica, né? Eu tinha 10 minutos. Pelo menos eu já ganhava mais 5, então a gente coloca aí na soma 15, certo? Aí eu peguei o relógio da outra... Você falou da pira, né? Porque aí eu imagino já a ansiedade, a correria, o cortisol. Da onde será que veio, né? E aí eu peguei o relógio da outra academia e atrasei 5 minutos. Ou seja, eu ganhava 20. Ao invés de adaptar a vida, mas era um tipo de adaptação ainda, assim, né? Mas de que idade, Nath? Sim, olha, eu tinha... Tô falando de 2014, 2015. Menos 10. 20, 21. E naquela época, existia um movimento de bonita é trabalhar muito. Sim. Tipo, não, você tem que ir, agora que você é nova, lá. Que lindo. Eu lembro que eu postava, tipo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 13. Gente, quem que dá 13 aulas no dia? E esse é um lugar de agenda cheia, né? Que na psicologia, no início a gente também, assim, eu lembro de também ter. O negócio é escrever, agenda fechada. Agenda fechada. A qual custo, né? A qual custo. Então, almoçar pra quê? Dava aula na hora do almoço. Sim. Dava aula pra quê? Café da manhã, pra quê? Lá. E era uma vida muito corrida. E aí, quando eu conheci meu marido, foi bem na pandemia. Ele olhava pra mim e falava... Ele foi a única pessoa, assim, todo o meu círculo que não romantizou isso. Ele falava, cara, isso não é vida. Que horas que você come, que horas que você descansa. Não, isso não é vida. Nath, até porque eu imagino que as outras pessoas já tinham normalizado, né? Já, total. Não, isso é dela, ela é agitada, sempre foi, 220, uma coisa muito... É bonito, como você falou, é vendível isso, né? Era bonito, entendeu? Sim. E aí veio a pandemia. E na pandemia, nossa, muitos remeleixos, né? E aí chegou um momento que ninguém mais aguentava, eu dava aula, tipo, online, só que eu tinha um grupo mesmo, que fazia aula comigo lá no Bolão. Eu sempre falo que foi esse grupo que começou o NTT. Porque aí eles faziam aula online, só que, cara, era Fabi, beijo, Fabi. Ela fazia aula dentro do banheiro, porque não tinha espaço na casa dela. E assim, talvez era o único lugar em que ela tava sozinha, Exato, né? Mas era isso mesmo. E aí chegou um momento que todo mundo falava, gente, não aguento mais. E aí o que eu comecei a fazer? É dar aula no meio da rua pra eles. Então, ó, a gente se encontra, fica um lá, outro aqui, outro lá. E aí toda vez que o Igor ia me deixar nesse lugar, ele falava, cara, as pessoas vêm no meio da rua, no meio de uma pandemia, fazer aula com você. Você precisa abrir alguma coisa. Sim. E eu nunca tive esse... Nunca foi meu sonho empreender, sabe? Diferente do Igor. O Igor é essa pessoa, um empreendedor nato, sabe? Que acaba vendo até oportunidade, né? E aí, esse grupo, depois, deu um tempo, meu tio participava desse grupo, treinava. E aí meu tio falou, olha, o tatuador de cima da farmácia saiu. Você não quer pedir, o prédio é do meu vô, você não quer pedir a chave pro seu vô e aí a gente fica lá ao invés de ficar no meio da rua? E aí a gente foi. E é onde é o NTT1 hoje. Caramba. Porque aí naquela o Igor ficou me instigando. Sim. E aí eu lembro que eu ficava assim pra eles, gente, aqui vai ter um leg press, aqui vai ter um não sei o quê, aqui vai ter lá, aqui lá. Já, né? Cocriando e tal. E assim, cara, acho que demorou 3 meses pra concretizar isso mesmo.
e de NTT. Assim, todas essas mudanças, até diárias, desde da zumba, do jump, da bike, do personal, cada uma tinha uma versãozinha da Natália diferente, assim, como é que você se vê? Então, hoje eu consigo entender que ao mesmo tempo que tinha, isso é uma coisa que eu tenho pregado muito e que eu prego muito no método NTT, eu não consigo ser a Natália da Zumba aqui, a Natália da Bike aqui, a Natália da musculação. Então, assim, tem um pedacinho ali que aflora em cada um, mas eu não consigo, eu vou de completo pra tudo. E era exatamente disso que eu também queria o NTT, porque eu ficava nessa correria dando aula em um lugar e outro, e eu não me sentia bem em nenhum lugar. Eu podia estar no meu melhor físico, eu podia estar no meu melhor momento, eu olhava pra mim e falava, não é suficiente. Sim. E aí, eu me sentia mal dentro dessas academias, entendeu? De todas. Sim. De todas. Então, por isso que a base do NTT é o acolhimento. Pra ser personal, tem que ter o shape, né? É Não verdade. tem que ter. Que absurdo, né? Imagina. Sim. É porque você entra na educação física, automaticamente já vem um shape junto. Entendi. Você Como não se precisa fosse- mais treinar, uma você não precisa mais. matrícula. É uma matrícula. Ter uma boa alimentação, você não Sim. precisa ter mudança de hábito, você é o shape. O que vira outra cobrança, né? O que vira outra chatice. cobrança. E Que é como aluna do NTT, eu sinto que essa é um ponto também muito de um grande diferencial, porque eu já tentei fazer diversos esportes, também não fui, nunca foi 100% inserido isso na minha vida, mas eu sempre tive aquele lugar da vergonha, do que roupa, do passar do mico, do causar um mal-estar. Que assim, vira um ambiente de exposição até, né? Que a gente tá indo pra se cuidar, mas vira um lugar vulnerável. E como professora, também tinha isso. Sim, total. E é muito doido pensar que, ó, depois de anos, o NTT vai fazer 5 anos ano que vem. Eu já saí desse espaço que me causava isso. Mas eu acabei de começar um esporte novo, que é o beach tênis. E nas primeiras vezes, gente, era assim, meu Deus, eu não vou lá jogar. Com que roupa eu vou? Tipo, esse medo, sabe? Ele ainda existe. Dá pra Então, jogar tipo, só no assim, escuro, né? dá pra jogar só no escuro. Tanto é que, assim, minha família inteira joga. E quando eles vão jogar, eu não jogava, porque eu não sabia jogar. Porque, não, eu não vou passar vergonha, eu não vou, sabe? Então, assim, o quanto... Você vai saber falar muito melhor do que eu. Isso realmente mexe com a nossa mente. Então, realmente, o nosso local do treino, de amizade, de qualquer jeito, tem que ser condizente com o que a gente quer, né? Sim, e vai gerando esse tipo de crença, né? Sim. Porque aí eu tô sempre inadequada. E aí, quando você comentou sobre não ser boa na aula de educação física da escola, eu lembro que esse era um dos meus primeiros contatos com o movimento, a aula de educação física. Como que era aquele dia do movimento também, né? Que tem nas escolas? Não tinha isso na minha. Na minha escola. Não tinha? Pô, mas um dia X que era tipo dia da ação. E assim, era vergonhoso. Porque todo mundo criava aquele ambiente já desconfortável, como assim, você tem que acertar de primeira, você tem que ser bom de primeira. E eu, assim, zero noção. Então, as nossas crenças também já vão sendo construídas desde lá de trás. E aí, a hora que você chega num ambiente adulto, que você já tem que performar em vários lugares, você vai para uma academia, para um lugar para se movimentar, para se cuidar, e isso volta, essa sensação volta, é a hora em que muitas vezes as pessoas abandonam, né? Sim, exatamente. Por que eu vou sentir isso? Sim. Pra quê? Não gosto de academia. Às vezes as pessoas falam isso, eu não gosto de academia, mas elas nem sabem por que elas não gostam da academia. Sim. E aí, daí, acho que essa soma de várias dessas experiências trouxe esse lugar de entender o movimento, a educação física, de uma forma diferente. Com certeza, com certeza. Eu não consigo mais enxergar o movimento como queima calórica, como definição muscular. É óbvio, a gente tem desejos físicos, todo mundo tem, e não é errado, a gente tem mesmo, e é normal, todo... Eu acho que às vezes ele é até a porta de entrada, né? Você começa por uma motivação que ao longo do tempo você pode ir alterando. Tem algumas pessoas que se identificam um pouco mais com isso, porque tem um público para todos os lugares. O da academia, que vai dar super bem, se dá super bem, mas tem um público que tá precisando de algo mais, e esse algo a mais é um acolhimento, é um olhar mais atento, principalmente porque você bate nessa tecla que não é sobre performance, né?
Sim. Você acha que tem algumas pessoas que se identificam mais? Eu acho que é um nicho, uma galera que tá buscando esse autoconhecimento mesmo. Sim. Em todas as áreas da vida, sabe? Eu vejo muito essa dinâmica de não é só um treino, não é só um lugar, não é só, sabe? E aí eu entendo, concordo e acho que vocês desafiam a gente, como aluno, a sair também desse lugar das nossas crenças, da academia, do entrar, bater digital, fazer o exercício e sair, para um lugar de iniciar com um desafio que geralmente já traz uma quebra, já traz Conexão, um lugar chama. de presença, mas a conexão não é o final? Não, é a reconexão. É a final. reconexão, perfeito, olha lá. Então, essa conexão de chegar, de colocar os dois pés no aqui e no agora. Então, se eu tô atrasada na aula, a hora em que eu começo a fazer a conexão é a hora em que eu passo a estar presente, que eu passo a esquecer o que vou tudo chorar. que eu tava vivendo. É essa a ideia, é isso. Então, tá dando certo, amiga. E esse lugar também de fazer o treino com presença, com desafios, e a reconexão como esse lugar até de me acalmar pra voltar a viver o mundo lá fora, porque o mundo também não parou. É o lugar de ressignificar, assim, de sentir que não é mais tão ruim. Hoje, até, exatamente, o processo de ressignificar como um todo pra mim é diferente, até de perceber que hoje eu gosto, de que as mudanças físicas, que eram as iniciais que eu fui buscar, hoje eu gosto delas até com um peso diferente. Eu só tô masculina aqui, vou mais forte que... que nunca teve, que veio de um lugar de muito amor, assim, de muita presença, né? Ai, fiquei emocionada agora. É isso mesmo, é exatamente isso. E Nath, sempre foi leve, assim, sua relação com o corpo, com os movimentos? Não, é o contrário. Porque tá indo contra a maré, né? E o fato de estar indo contra a maré, assim, faz com que a gente tenha que se provar por vezes, né? Não, muito pelo contrário, eu sempre tive muitos problemas. Como eu falei, eu dancei e todas as minhas amigas sempre foram bem mais magras do que eu. Eu tive uma professora de vida maravilhosa, que inclusive tá lá até hoje, a Anitta, e ela nunca foi aquela professora típica do balé que cobrava emagrecimento e coisas do tipo. Mas eu sempre fui cheinha, sabe? As pessoas me nomeavam dessa forma. E sempre queria emagrecer, e aí tentava de tudo. Nossa, dieta da Lua, dieta da USP, dieta do não sei o quê. Você acha que o ambiente do balé também estimulava? Talvez não a professora, mas assim, subentendido? Então, Amandinha... Porque nós também somos do ano 2000, né? Eu e acho... que as revistas também vendiam já a dieta. Eu vou te falar uma coisa e eu acho que você vai poder falar melhor do que eu. Eu lembro, eu tenho assim, ó, nitidamente o momento em que eu me senti fora do padrão. Tá. Eu tinha mudado de escola, eu estudei a vida inteira na mesma escola, eu tava no pré, muito nova, né? Muito nova. E aí a gente tinha que sentar no banco da escola antes de ir pra fila. E aí as meninas do meu lado, elas sentavam e eu via a perna delas fininha. E eu olhava a minha perna esparramada e eu falava, por que minha perna é assim e a delas é fina? E aí aquilo ficou na minha cabeça como um loop. Um belo dia eu percebi que se eu sentasse assim, com a pontinha do pé, isso ficava fina a minha perna, não ficava esparramada. E a partir desse dia eu comecei a andar assim, a sentar assim, apenas assim. já totalmente te influenciando, assim, né? A como ser até, né? Um belo dia eu descobri que se eu murchasse a barriga, ela ficava melhor. Então, vamos murchar a barriga. Eu sei, né, que minha mãe fez o melhor que ela pôde, minha avó fez o melhor que ela pôde. Eu morei até os 9 anos com a minha avó. Mas a minha relação, sempre gostei de comer. Comida, não é besteira, é comida. Então, eu nunca fui educada do tipo... Nunca teve uma educação. Era, ai, quero comer mais um prato. Não, acabou o macarrão. Fala pra ela que acabou o macarrão. Mas eu sabia que tinha mais macarrão. Aí eu ia lá e comia escondida. Já gerando também esse movimento. Total esse movimento. Disfuncional, né? Escondia um chocolate. Aí chegava... Lembra aquela época que... Ai, de cada coisa. As pessoas iam vender produto de limpeza na porta, com aqueles carrinhos, sabe? O galão grandão. A minha avó descia, ficava eu e meu primo na casa dela. Gabriel, vamos que eu sei onde tá o chocolate. Aí peguei. E eu lembro de eu me acabar, de eu comer vários. E ele comer, tipo, um. Aí eu falava, não conta pra avó. Aí a minha avó subia ali. A Natália comeu 7 chocolates.
Então, assim... E aí, assim, o ciclo, né? Toca esconder o chocolate em outro lugar, que se torna um outro desafio, que naturalmente a gente vai encontrar, que o outro também, como você disse, tá todo mundo fazendo melhor, mas não atendendo as necessidades de cada um, né? Não se falava muito disso também, né? Sim, não sim. como se fala hoje. E aí, eu fui crescendo assim, então eu sempre tive muito, eu tenho diagnóstico hoje, eu tô muito bem com isso, de compulsão alimentar. Então, era um ciclo. Sim. E quando eu fui ficando mais velha, quando eu entrei na faculdade e tudo mais, e eu comecei a aprender as coisas, e eu via que não fazia sentido o que eu tava fazendo. Do tipo, eu tinha um episódio de compulsão alimentar, aí eu ficava em jejum. Sim, como um movimento compensatório. Mas eu sabia que cientificamente ali não era isso que ia resolver, sabe? Então eu lutei demais, assim, demais com... Mas ter o conhecimento também não cessava, eu imagino que Nada. os episódios, né? Porque era só, assim, a teoria, mas as necessidades emocionais, na prática, elas se mantinham, né? Eu ia falar que piorou, mas na verdade eu acho que era isso que me fazia ver que aquilo não era normal. Tá. Entendeu? Foi o primeiro a estourar de balão, então assim, tinha, às vezes eu treinava muito, então eu fazia 3 treinos no mesmo dia, porque eu tinha tido um episódio. Às vezes o episódio era tão ruim que eu falava, eu não vou treinar, por que eu vou treinar? Por que eu vou treinar? Não vai adiantar nada. E aí o que você sabia também já jogava contra, né? Eu já sei mesmo que não vai mudar. Que não vai mudar. Então... E aí você entende como isso girava só no corpo físico? Sim. Só nisso. E um corpo físico sofrendo, né? Total. Sofrendo impactos da dinâmica emocional, impactos de uma dinâmica social. Quando eu falo que a gente é dos anos 2000, então a revista da Capricho já tinha ali, né? Sim. Questionário, saiba se você precisa fazer uma dieta. Sim, sim. Então não, nunca foi. E isso só piorou quando eu comecei a entrar em várias academias, sabe? Era uma coisa assim... Hoje eu olho foto minha e eu falo, cara, se eu me enxergasse desse jeito... Sim. Porque aí vem a distorção de imagem também, né? Que eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo naquela época, mas não, nunca tava bom, sabe? Não tava bom. Então, assim, não. Só mudou quando eu comecei a ver o movimento com outros olhos. Sim. Só. E esse lugar da distorção de imagem, eu acho que ele é super importante de falar que ele também acontece para os dois pontos, né? Eu me vejo maior do que eu sou e eu também me vejo menor do que eu sou. Então, do que eu estou. Então, esse lugar, ele vai já sendo como uma consequência da relação alimentar. Então, olha o quanto a roda começa a girar bem distorcida mesmo, né? E a minha roda gira até hoje, na verdade, porque... É um lugar que você sabe que você tem que ter atenção, assim? Muita. Inclusive, essa semana eu coloquei uma outra ação, porque assim, eu tive a compulsão, e aí, muitos anos, né? Muitos episódios, muito tempo. E eu tenho TDAH, eu sou diagnosticada desde os 15 anos, quando ninguém falava sobre isso. Eu fiquei muito desregulada, ansiedade, depressão, eu passei por uma fase muito difícil. E nessa fase muito difícil, que foram uns 2 anos, hoje eu sei ver o que me fazia afundar também. Mas eu criei um hábito de não querer comer comida mais. Então eu comia pizza de novo, eu comia doce, eu comia, enfim. E isso tinha, tipo, que significado, assim? De não me cuidar. Tá. Sabe? Era, tipo, mais uma efetivação, assim, de um abandono. Um abandono total, assim Até porque mesmo. Isso é mais gostoso, né? Então por quê? Não, Mais olha como tá a minha rápido. vida. Por que eu vou comer saudável? Brócolis. Não. Por que eu vou comer brócolis? Não, vou comer pizza. E quando eu me vi como eu tava, porque nesse episódio da depressão, eu acho que eu cheguei a engordar 15 quilos. Sim. Eu não me enxergava daquele jeito. Não me enxergava. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu sempre tinha tido a distorção de imagem, tipo, me achando maior. Sim. Quando eu olhei como eu realmente tava e eu não me via daquele jeito, eu falei, cara, isso aqui não tá bom, não tá legal. Só que nesse momento eu cheguei no fundo do poço da depressão mesmo, sabe? Esse lugar de ter se visto porque chegou no chão, né? Tipo, porque não dava mais pra... Subsolo eu pra tava. onde ir. E foi quando eu comecei a passar com psiquiatra e eu comecei a entender o que estava acontecendo e entender que a depressão era uma doença mental, porque até então, nossa, a depressão é falta de alguma coisa, a depressão é mimimi, depressão é... E aí eu fui começar a estudar e fui ver e falei, cara,
E aí, quando eu melhorei, mas eu ainda tava acima do meu peso. E aí eu já via que não era só uma questão de eu estar esteticamente acima do meu peso. Sim. Era eu me olhar no espelho e lembrar tudo que eu tinha passado. E aí, uma das coisas quando a gente fala de depressão, eu sempre falo para os pacientes que isso é um segundo luto, né? Porque é um processo da gente olhar para tudo que a gente passou. É como se tivesse passado assim um furacão e eu estivesse olhando agora para tudo que eu preciso reconstruir, cuidar, organizar, arrumar, tirar. Mas assim, que veio de um sofrimento, né? Não é porque teve uma festa e eu tenho boas lembranças. E aí, até hoje, eu tô lutando pra voltar pra mim, pra me redescobrir, sabe? Mas eu ainda tenho muito essa questão da distorção. Muito. Eu tenho nitidamente o quanto isso impacta dentro de mim. E aí, essa semana, eu fui estudar sobre isso e eu implementei uma coisa nova na minha rotina que, gente, parece ser tão tonto, né? E todo mundo fala sobre isso. E eu fiz assim, ó, na minha cabeça. E você quer dividir com a gente? Vou, com certeza. Que é o começar a comer sem mexer no celular. Gente, porque, agora falando um pouco da parte, resumindo, né, da ciência meio chata. Quando você tem um episódio de compulsão, algum problema alimentar assim, seu corpo tá entendendo que ele tá em luta e fuga, né? Sim. E no meu caso, meu corpo entende que ele precisa estocar comida, porque a Natália vai ficar 2 dias sem comer, a gente precisa estocar, então a gente precisa comer muito, Sim. certo? Então, além de eu ter muito cuidado hoje pra eu não pular nenhuma refeição que tá ali calculado pela minha nutricionista, sabe? Mesmo que eu tenha comido pizza ontem, hoje eu vou acordar e vou tomar meu café da manhã, eu não vou fazer meu jejum, sabe? Eu olhar o que eu tô comendo, nessa semana, eu olhei o que eu tô comendo e falei, cara, quanto que eu como? Que delícia esse kiwi. Obrigada a Deus por esse kiwi. Nossa, esse kiwi tá muito bom. Sim, ele é até maior do que eu imagino. Exato, do que não. quando eu tô com uma tela comendo ele, assim, Eu fiquei né? completamente satisfeita na metade de todos os pratos que eu como. Sim. Sabe? Então, cara, isso fez um... E aí, sabe? Nath, isso é muito sobre estado de presença até essa dinâmica em que o autoconhecimento, de novo, ele faz total diferença. Por quê? Quando você diz que a sua necessidade é estocar, é porque a sua tendência também vai ser exatamente essa, já dentro de um padrão automático. Ficar sem comer, entrar numa correria. Então, isso também diz sobre desacelerar. Desacelerar de um estado que a gente, por anos, talvez chamou de natural, do eu sou assim. E, de novo, difícil dar essa desacelerada? Difícil dar afastada, assim, das telas? Total. Ou hoje, por conta de estar exercitando tanto, você acha que cognitivamente isso tá ficando mais fácil? Foi uma semana, né? Hoje faz 6 dias. Não é fácil, porque... não, eu vou comer e eu vou adiantar alguma coisa aqui. Vou responder o WhatsApp? Vou responder o WhatsApp, vou ver o TikTok, Sim. vou lá, sabe? E aí, esse lugar do dividir também vem tanto como você disse, para o acelerar, como para também trazer uma outra via de acesso de prazer. Só que aí eu não tenho nenhuma nem a outra, né? Exato. Essa sensação da dopamina, ela acaba sendo, assim, é uma dopamina que vem, mas é uma dopamina superficial, ela tá empobrecida. Diferente de uma alimentação que ela tá sendo feita com presença, do quanto é a mesma dopamina. Basicamente mas assim, com um suporte totalmente diferente. Ela é muito mais robusta dentro disso. E aí vem esse fator que eu acho que hoje as redes sociais, a gente tem muito a questão da comparação, como tinha antes, que é dessa vida produtiva, que foi romantizada, mas que você tá num movimento, e eu super me identifico nesse movimento, que é do desacelerar. E esse lugar do desacelerar, de novo, é um pouco contra a maré. Existe um instinto que te pede para fazer mais, mas é um lugar de escolha de não fazer por saúde, por autoconhecimento, por uma busca de resultados. Como é que você tá lidando, assim, com esse ponto de desacelerar? Ou de intencionalizar? Não sei qual que seria a palavra. É bem desafiador, porque eu tô reaprendendo a descansar, Com qualidade, com qualidade. E o descansar não é o apenas deitar e assistir TV. Eu posso descansar lendo um livro. Eu posso descansar passeando com os meus cachorros. Quando a gente fala dos critérios diagnósticos, tanto pro TDAH quanto para depressão, a gente precisa obter parte deles para que seja diagnosticada. Mas ainda assim existe a forma como a gente vivencia cada um desses critérios.
E aí, dentro da psicologia, esse é um olhar muito amplo, da psiquiatria também. Então, você fala, meu bem, com muita clareza, várias dessas formas como você funciona, assim. E aí, Nath, como é que foi também pra você aprender sobre isso? Você sempre foi curiosa sobre você mesma, porque eu acho que o que me trouxe pra psicologia foi ser curiosa de perceber por que que ela funciona desse jeito e fulano não, o que que eles têm de diferente e ir buscando respostas. Isso ao longo do tempo também fui aplicando em mim e descobri que isso era psicologia. Mas como é que você foi percebendo? Você era questionadora? Tinha alguém que te questionava? Como é que funcionava? Eu tenho um marido questionador que também tem TDAH. Sim. Então, foi depois de conhecer ele que eu comecei todo o meu autoconhecimento. É ele que me traz para esse lugar. Eu nunca fui curiosa a ponto disso. É ele que me despertou isso, sabe? Do porquê. Tanto é que eu tenho TDAH, ele tem TDAH, a gente brinca que a gente tem TDAHs opostos, Sim. completamente diferentes, e a gente funciona de maneiras completamente diferentes. Sim. Então, até pra gente conseguir ter uma boa relação, um bom convívio, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar, eu tenho que... E foi realmente olhar pra isso, sabe? Realmente me conhecendo ali, sabe? Até os cuidados da desregulação hormonal, da depressão, porque eu tenho que estar sempre atenta. Eu nunca mais quero voltar pra aquele lugar. Sim. Então, eu tenho alguns pontos que eu vejo. Então, por exemplo, o ponto de eu não querer me alimentar bem. Tá. Se eu começo um dia ou outro não querer me alimentar bem, eu penso, eu preciso... Mas é como se fosse um lembrete, Um assim, lembrete? né? Um fantasminha que tá vindo visitar, né? Olha, isso aqui não tá legal. Tá. Hoje eu não tô afim de treinar. Isso aqui não tá legal, eu tenho que treinar. Isso aqui também não tá legal. Hoje eu quero fingir que nada tá acontecendo e eu vou dormir à tarde. Não, isso não tá legal. Sim. Então, são coisas que eu não posso, que eu realmente descobri da pior forma, acho, que foi através do sofrimento. Falam que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, sim. foi pela dor, com certeza. A gente teve um episódio com o Eduardo falando sobre essa dinâmica do empreendedorismo, e aí ele cita essa dinâmica também do adoecer para até perceber, para conseguir dar nome para as coisas, como se fosse um lugar de paralisar, assim, fosse um muro que a gente tá batendo o carro de frente, e aí precisa parar, precisa descer do carro, precisa olhar agora onde é que estão as coisas, mas que ainda assim passa por um processo muito grande de entendimento, né? Então, receber diagnóstico não é fácil, olhar para essas características não é fácil, saber todos esses pontos que você compartilhou traz uma baita de uma responsabilidade, de uma autorresponsabilidade, que assim, é chata, mas assim, é o que faz o jogo virar. É o que faz com que a gente tenha os comportamentos ainda mais intencionais. Até porque na TCC a gente entende essa dinâmica do eu penso, eu sinto e eu faço. Se eu estou fazendo isso, algo pode estar relacionado provavelmente está relacionado à forma como eu me sinto. Então, tô mais cansada, tô saindo dessa rotina, tô pensando que eu mereço, que eu preciso. Então, pensamentos que a gente também consegue mapear e que vão trazendo esse reflexo. Quer dizer que é a depressão batendo na porta? Não, mas são sintomas parecidos com o da depressão, que já é o suficiente pra gente se atentar, pra não deixar esse carro ir nesse curso de forma automática, assim, né? Nath, é desafiador, mas isso hoje te faz querer transmitir um pouco mais dessas informações para as outras pessoas, te faz se posicionar, inclusive nas redes sociais, nas pessoas ao seu redor, de uma forma diferente. Total. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar, sabe? Eu acho que o principal ponto, depois de tudo que eu passei, é que eu entendi que as pessoas, geralmente, elas não precisam ser ajudadas como a gente acha que elas precisam ser. A gente tem que ajudar elas, primeiro, se elas quiserem ajuda, e segundo, da forma que elas precisam ser ajudadas, né? Então, eu sinto mesmo que meu propósito, e é através disso que eu tento me posicionar, é trazer toda essa base, tudo isso que eu passei, pra falar, olha, isso aqui é real, se você tá vivendo isso não é a reta final, sabe? Tem como a gente contornar isso, sabe? E desmistificar um pouco essa coisa de atividade física atrelada ao corpo físico. Sim.
Esse é o meu principal objetivo. E, meu bem, pensando em como incentivar as outras pessoas, tem alguma dica, algum mais prático, como você falou, da alimentação sem o uso de telas? Tem algo que você, acho que indica para suas alunas, que você preza? Ontem, na Reconexão da NTT, falou uma coisa e que me marcou. E que tem a ver com movimento. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é se movimente. E não tô falando só de atividade física. Se você tá num estado onde levantar e ir pra atividade física é muito difícil pra você, vai tomar um banho, vai olhar o sol, mesmo sem querer se movimente, sabe? Essa é a minha maior dica. Eu não consigo se movimentar, qualquer mínimo movimento, sabe? Porque quando a gente tá ali dentro do carro dirigindo, e era isso que falava a meditação, se a gente erra o caminho do GPS e a gente para, a gente vai estar parado. Agora, se a gente erra e continua pelas ruas, o GPS ele recalcula a rota. Sim. E a gente volta a achar o caminho. E se não achar esse caminho, a gente acha outro e outro e outro. Então, assim, a maior dica e a maior coisa que eu posso falar é muda essa energia. E eu complementaria, assim, que esse é um lugar onde você vai se olhar, né? E que é desafiador mesmo se olhar, é difícil mesmo se olhar, é a hora em que a gente se depara com essas crenças de incapacidade, mas também da gente trazer ao nosso redor, diminuir parte dessa carga como um ponto de eu não quero ser uma fisiculturista. Sim. Eu não quero ser uma profissional de beach tênis. Sim. Tá tudo bem, a gente pode tirar um tanto desse peso e horas a gente consegue tirar esse peso sozinhas e horas a gente precisa tirar esse peso com ajuda. Uhum. E aí é a hora em que a gente não tá conseguindo fazer, né? Sim. Então, de pedir essa ajuda para outros profissionais, desde o psicólogo, um psiquiatra, um ambiente, um professor de educação física que pode nos ajudar a tornar tudo isso mais, não necessariamente leve ou simples, mas com mais presença, né? Acho que outra dica também que teria mudado muito o rumo das coisas pra mim é escutar quem realmente ama a gente, sabe? Muitas pessoas que me amam falavam, olha, não tá legal, olha, não tá bem. Eu falo, isso é tóxico, não, tá ótimo. E hoje eu vejo, eu precisei chegar de uma coisa horrível pra falar, eles tinham razão. Eles estavam vendo algo eles que eu não vendo, tava, porque né? muitas vezes a gente não tá enxergando Sim. o que é, a maioria delas. Principalmente no meu caso, que não era uma coisa ali deitada na cama, né? Então, acho que é isso. Além de se movimentar, escutar pessoas que realmente te amem, sabe? Sim. Que estejam com você ali convivendo. E você falando sobre essas outras pessoas, quero te perguntar também o que mais te faz bem. Porque eu entendo que a nossa vida ela não vai girar em torno só de uma área, só de um pilar. E quando a gente fala sobre o bem-estar, assim, definições do órgão nacional de saúde, é claro que o movimento, o cuidado físico é um deles, mas também tem tantos outros pilares. O que mais que te faz bem? O que mais que você gosta de fazer? Que envolve movimento, mas não necessariamente talvez uma atividade física. O que me faz bem, o que me faz, na verdade, sem isso eu não seria nada, com certeza é Deus. É um pilar que eu tenho erguido tijolinho por tijolinho, sabe? Uma relação. Uma relação mesmo, criada essa relação. Então, assim, é tudo por ele e por ele mesmo. A minha família também, eu preciso de momentos de qualidade. Eu preciso estar na casa da minha avó, fazendo nada. Eu preciso estar com as pessoas que eu gosto, sabe? E outra coisa que me faz muito bem também é ficar sozinha. E essa foi muito difícil. Eu era a pessoa que eu não conseguia nem assistir um filme sozinha. Um aprendizado, eu imagino, foi um aprendizado. Né? Então, assim, eu sei o meu momento que eu falo, cara, agora minha bateria social acabou. Eu preciso ficar aqui, ó, na TV, vendo minha série, minha comfort série. 20 minutos eu vou estar outra, sabe? Então, são essas coisas. Eu amo meus cachorros, eu amo bicho. Amo todos. Tipo assim, eu teria um sítio com todos os bichos possíveis, sabe? E acho que é isso. E de novo, muita presença, né? Muita Esse lugar presença. de, então, se é pra descansar, eu vou descansar com presença. Se eu tô curtindo com a família, eu tô curtindo com presença. Acho que isso, ao longo do tempo, essa presença desenfreada, talvez gastou um tanto desse potinho, mas é exatamente essa mesma qualidade que é o que tá te fazendo se reabastecer e se reencontrar, né, Nath? Porque você não vai ser mais a Natália lá do
de 2020, assim Não. como eu também não, mas é uma versão totalmente nova pra ser construída e que parece que você tá construindo ela com amor, né? Sim, eu acho que Deus, ele me deu esse movimento e o movimento que ele me deu me devolveu pra ele, sabe? Sim. E aí, através disso, eu tento ampliar pra tudo. Sim, que gostoso. Nath, como que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar lá nas redes sociais, é @na_torresan. Manda um oi lá, que às vezes eu apareço e fico, e se eu não tô aparecendo é porque eu tô nesses 20 minutos ali, né, sabe? Tentando me reabastecer. E pode me encontrar no NTT, né? Por favor, tem que ir até o NTT. É uma parte enorme Uma sua, parte o enorme NTT. e logo mais a parte que me falta estará lá também. Sim, estamos ansiosos para isso. Essa parte que te falta é um novo projeto, certo? É a bike. É a bike que será retomada, que será então um novo encontro com uma outra parte sua que estamos ansiosos, assim, ó. Como um público, posso dizer por todos que estamos ansiosos. Tenho pra esse certeza, momento. esse projeto não é meu, não é só pra mim, é realmente pra todos. Nath, quero te agradecer, foi uma delícia. Eu que agradeço. Saber um tanto mais de você, saber um tanto dessas coisas que aconteceram enquanto os dias passaram, enquanto a vida foi acontecendo. O tanto de aprendizado que você carrega, tudo isso é muito gostoso de perceber, de aprender te ouvindo e de perceber o quanto você sabe sobre você. Admiro demais, eu entendo que esse não é um lugar realmente dos mais fáceis, porém, admiro ainda mais por ser um dos movimentos em que traz ainda mais presença, uma vida para ser vivida com ainda mais qualidade. É recíproco. Te agradeço de Obrigada a novo você. por estar aqui. E aí, acho que a gente pode compreender que talvez o maior movimento seja sobre se olhar, se reconhecer, se sentir. Não seja só criar muitas coisas que por vezes são vistas e reconhecidas por seu resultado, mas sim pelos aprendizados. E cuidar de si é o movimento mais bonito que existe. Enquanto isso, eu te convido para olhar para você e responder o que é que seu corpo, o que é que os movimentos da sua vida, os movimentos que você está escolhendo para sua vida também dizem sobre você. Enquanto isso, você pode curtir esse vídeo, assistir os antigos e os futuros podcasts e me acompanhar nas redes sociais. Por hoje é isso.